Criança, surge um monstro, como eu falei para vocês agora há pouco. O Terceiro Reich se fundamentou na ideia de que a Alemanha havia vivido um passado glorioso, tá? O que é Reich, professor? Em alemão, quando traduzido para o português, seria alguma coisa equivalente a poder, reino, ou algo do tipo. Se a gente está no Terceiro Reich, houve um primeiro, houve um segundo, tá? Quais foram eles? O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico. O segundo foi o Império Alemão, que foi dissolvido após a Primeira Guerra Mundial. Hitler, assumindo o papel de condutor do destino da Alemanha, é então o criador daquilo que ficou conhecido como o Terceiro Reich, ou o terceiro momento do glorioso Império Alemão. A ideia, pessoal, que Hitler tentou passar nesse momento foi de que a Alemanha precisava expandir-se territorialmente. Afinal de contas, esse Reich viveria mais de 1000 anos, ou pelo menos 1000 anos. Afinal de contas, dessa vez ia dar certo. A ideologia era pautada na suposta, vejam bem, na suposta superioridade do povo alemão. Eles acreditavam que, uma vez que os alemãos eram os maiorais, eram os escolhidos por Deus para conduzir os destinos da terra, deveriam eles também contar com privilégios em cima dos outros povos, que eram tidos por eles como inferiores. Cria-se então, galerinha, a Schutzstaffel, que é a SS. Professor, o que é isso? Lembram-se da SA, que eram tropas paramilitares? Agora a gente tem a criação de uma unidade militar bem formada, bem regimentada, bem organizada. Eram tropas militares de elite, com poder também de polícia. Eles defendiam a territorialidade alemã, além, é claro, de perseguir opositores e inclusive prender civis dentro do território alemão. Eles eram liderados por ninguém menos que Heinrich Himmler, tá? Essa era a SS, mais um aparato de opressão criado pelos nazistas. Esse aí do lado, servindo de pano de fundo pra gente, é o símbolo da SS, tá? Se vocês procurarem por essas tropas, por esses soldados, vocês vão identificar esse brasão no uniforme deles. Moços e moças, justificativas ideológicas e o papel da propaganda. Galerinha, no que acreditavam os nazistas, o que eles defendiam para ter conseguido se adentrar no governo e se enraizar. Primeiro pontinho, pan-germanismo, que era a ideia de que os povos de origem germânica, eles deveriam se unir para que juntos, então, eles pudessem crescer, estender, expandir a sua influência e assumir o posto de a maior potência mundial, tá? O Reich que duraria 1000 anos, lembre-se disso. Segundo pontinho, o arianismo é associado a uma ideia eugenista, que é bastante racista, tá? Por meio da eugenia, buscava-se comprovar cientificamente que algumas raças, algumas pessoas eram superiores às outras. Galera, ainda bem, essa ideia já está bastante ultrapassada, ela claramente fundamenta-se numa balela racista, que basicamente tenta colocar determinados grupos acima de outros. A gente sabe hoje, a gente tem certeza de que isso não leva a nada, além de violência, repressão e racismo. Mas no que se fundamenta a eugenia, no que se fundamenta o arianismo? É a ideia de que os brancos de origem indo-europeia eram superiores a todos os outros, tanto fisicamente quanto intelectualmente, tá? Chegou-se a defender, inclusive, que raças inferiores não deveriam nem ao menos se reproduzir. Olha que estranho, né? Olha que excêntrico. Para os dias de hoje, ainda bem, isso já é visto com péssimos olhos, afinal de contas, todos somos iguais, galera. Quem pode dizer que uma raça é inferior a outra por causa da sua cor, por causa do seu credo, por causa da sua religião? Nada a ver. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, todos somos iguais. Física e intelectualmente, todos temos o mesmo potencial. A eugenia é um conceito pseudocientífico bastante ultrapassado, que deve continuar ultrapassado, tá? Galera, quem foi o responsável por difundir essas ideias? Foi uma pessoa que assumiu o papel de ministro da propaganda, chamado Joseph Goebbels, tá? Ele era o responsável por meio de filmes, cartazes, anúncios, arte,
Tudo isso que envolvia comunicação era utilizado para reafirmar os valores nazistas. Eu acabei de mencionar 2 desses valores para os senhores. Valores esses que, pessoal, acabei de falar, eram difundidos, eram comunicados por meio de cartazes, filmes, e olha só aqui do ladinho, 2 cartazes. Deutsche Student, olha só como deve ser um estudante alemão, bem-quisto, bem respeitado. Ele tá lá com seu uniforme militar impecável, ele é loiro, ele é branquelo, ele é alto, ele tem o rosto quadradinho. Ou seja, 0,00001% da população. Quem disse que isso é o correto? Os nazistas acreditavam nisso, mas como os senhores bem sabem, eugenia é um conceito bastante ultrapassado. E olha só aqui embaixo, crianças se deparando com cartazes nos quais eram anunciados quem é o inimigo, o que é perigoso, o que é certo, o que é errado. A propaganda, galera, antes de mais nada, serve para bombardear aqueles que a recebem. Sabe a televisão? Quando a televisão vem e te fala assim, consuma tal produto, coma isso, coma isso, coma isso, beba isso, beba isso, beba isso. Em determinado momento a gente acaba inculcando isso e quando dá sede ou dá fome a gente pensa, nossa, velho, eu tenho que comer, eu tenho que beber aquilo. Esse é o papel da propaganda quando utilizada com fins maléficos, como foi o que aconteceu aqui. Tá? A população era bombardeada o tempo todo com as ideias nazistas. A partir do momento em que essas ideias, por meio de uma espécie de lavagem cerebral, é inculcada nas pessoas, a ideologia nem ao menos passa pelo crivo da crítica, as pessoas assimilam aquilo e pronto. É por isso, galera, que uma filósofa de origem judia chamada Hannah Arendt chamou a atenção para o fato de que é extremamente errôneo nós vermos ou nós esperarmos de um nazista uma imagem monstruosa, de um ogro embaixo da ponte que come carne humana. O nazista, pessoal, na verdade, é uma pessoa comum que depois do trabalho vai para casa, beija a mulher e brinca com as crianças. A monstruosidade, galera, tem face humana. Então, quando a gente está falando de um período bastante cruel, por um regime extremamente monstruoso, não esperem identificar nas pessoas aspectos monstruosos. O mais monstruoso da monstruosidade é o fato de que ele não parece ser o que é. Aquelas pessoas participaram desse processo de extermínio generalizado. Olha só, eu estou sendo redundante aqui, mas eles tinham aspectos humanos. Foi por meio de elementos bastante singelos que a ideologia nazista se implementou e acabou adentrando na mente das pessoas, tá? Foi por meio da propaganda, foi por meio de filmes, foi por meio de cartazes. Não foi nenhum monstro que saiu debaixo da terra e, nossa senhora, de repente todo mundo ficou cruel. Não, foi muito mais singelo do que isso. Os resultados foram monstruosos, terríveis da mesma forma, mas a maneira como ele se alastrou foi bastante singelo, foi bastante rotineiro, a ponto de, em determinado momento, a gente se assustar que em algum momento isso existiu, mas foi surgindo aos pouquinhos, crescendo aos pouquinhos até se tornar o que se tornou, tá? Esse é o mais perigoso da ideologia nazista. Ela nasce e ela cresce aos pouquinhos. Quando você percebe, já é tarde demais, tá? Crianças, outras justificativas ideológicas. Primeiro, antissemitismo. Não foi uma invenção nazista, mas eles certamente utilizaram disso à torto e direito. Partia-se do pressuposto de que aquela grave crise do capitalismo, a de 29, lembram-se? Supostamente ela era culpa dos povos judeus. Supostamente ela é culpa dos judeus, que supostamente eram os donos dos bancos, eram os donos do capital, enfim. Foi uma forma de se criar um inimigo e combatê-lo. Essa é uma estratégia política bastante antiga, Hitler fez muito bom uso dela, porque a partir daí criou-se o inimigo, ele se propõe como salvador, a única pessoa na face da terra que pode lutar contra aquele monstro que Nossa Senhora vai acabar com a nossa nação, e a partir daí ele ganha votos. Essa estratégia é bastante antiga, tá? Não é novidade nenhuma, desde o começo do século XX ela está sendo utilizada, tanto nos regimes fascistas, nazistas, como também no comunista, tá?
Outro ponto, o anticomunismo. Desde Mein Kampf, que foi uma obra que Hitler escreveu enquanto na prisão, sim, Hitler já foi preso, desde aquela época, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, ele, seu autor, já estava acusando o marxismo e a centro-esquerda como inimigos nacionais que deveriam ser combatidos e exterminados. Havia também a percepção de espaço vital, que, novamente, baseado na eugenia, os povos tidos como inferiores deveriam ser dominados, ceder seus territórios aos povos arianos. Afinal de contas, o povo superior precisava de espaço para crescer, multiplicar-se e estender suas indústrias, sua influência, seu poder, o crescimento da sua nação. O último ponto, o militarismo germânico era a exaltação exacerbada de um exército forte e bem disciplinado. Os povos germânicos são o número 1, na percepção deles, os povos germânicos eram os superiores e eles precisavam de um exército forte para manter a sua condição de potência mundial. Tá? Moços e moças, termina agora a segunda